Olá, sou Guilherme Simões e essa é a lição que descreve o processo de identificar os riscos. Identificar os riscos é o processo que tem o papel de identificar os riscos individuais e as fontes de riscos para o projeto. Todas as partes interessadas deveriam ser incentivadas a identificar riscos. Na verdade, a gente tem que procurar desenvolver essa cultura na organização, a cultura da preocupação com riscos, né? Então, quanto mais isso tiver embutido as partes interessadas, na organização como um todo, mais elas podem contribuir para a melhor identificação de riscos, o melhor tratamento para os riscos. E, embora a gente tente fazer esse mapeamento dos riscos, né, a maioria deles, levantar isso no início do projeto, novos riscos vão surgir durante o projeto, o que faz com que esse processo de identificar os riscos seja iterativo, ou seja, a gente vai passar por esse processo mais de uma vez ao longo do projeto. E, nesse processo, a gente está preocupado com a quantidade de riscos. Quanto mais riscos forem identificados, melhor, né? Melhor o processo for executado. A gente não vai se preocupar nesse momento em avaliar os riscos. Isso vai ser tratado pelos processos da análise qualitativa e da análise quantitativa. Nesse momento, a gente não está preocupado em saber qual risco é mais importante que o outro, e sim em mapear os riscos presentes no projeto. Uma ferramenta que ajuda bastante nisso, que a gente comentou na lição que explicou o processo de planejar o gerenciamento de riscos, é a ferramenta EAR, ou Estrutura Analítica de Riscos. A estrutura analítica de riscos é uma hierarquia das principais fontes de risco para um projeto. Isso aqui é só um exemplo, então aqui as fontes de riscos estão agrupadas por fontes de riscos técnica, de gestão, comercial, fontes de riscos externas, e dentro de cada um desses itens eu tenho subitens relativos a um desses itens maiores, né? É uma hierarquia que vai orientar na identificação de riscos. Por quê? Porque posso pensar nisso como um checklist, isso vai obrigar as pessoas envolvidas no processo de identificar riscos a pensar em todas essas áreas, e assim nenhuma dimensão relevante do projeto ser esquecida ou ficar pouco enfatizada nesse processo de identificação de riscos. Então, aqui a gente joga uma luz em todas as áreas relevantes do projeto e procura identificar os riscos associados a cada uma dessas áreas. Então, a estrutura analítica de riscos, ela contribui nesse processo, e também a gente vai ver um pouquinho mais à frente, em outra lição, que a estrutura analítica de riscos também é útil para agrupar respostas a riscos que têm fontes comuns, riscos similares, e com isso a gente tem um planejamento de respostas melhor. Mas isso vai ser assunto de outra lição, tá? O processo de identificar riscos tem como saída principal o registro dos riscos, que é basicamente uma lista dos riscos identificados. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas, em termos de ferramentas, a gente está falando aí em várias ferramentas que podem ser usadas. As principais delas, por exemplo, o brainstorming, né, já que a ideia é a gente tentar levantar a maior quantidade de riscos possíveis. Um trabalho em grupo de brainstorming pode ser bastante útil e é uma ferramenta bastante prática de se utilizar. Outra técnica também é fazer o uso de opinião especializada. Existem áreas onde você precisa de um conhecimento especializado para fazer a identificação de riscos adequada. Então, por exemplo, a gente falou na estrutura analítica de riscos anterior de algumas dimensões. Por exemplo, dimensão comercial. Então, aí existe um item contrato. Bom, ter uma pessoa especialista na área de contratos participando desse processo é fundamental para que ela possa contribuir com os principais riscos, as principais questões que costumam surgir dentro da gestão de contratos, né? O mesmo vale, por exemplo, o item ali externo, meio ambiente. Eu tenho que ter alguém com experiência, com conhecimento, né, nesse assunto, para que ela possa contribuir para a melhor identificação de riscos. O trabalho de identificação de riscos não é um trabalho do gerente de projeto apenas, ou da equipe de gerenciamento de projetos. O gerente de projetos vai conduzir esse processo, mas quem vai contribuir
Mas com essa identificação de risco são as pessoas que estão diretamente envolvidas com aquelas questões. Então vão ser as partes interessadas ou também alguns membros do projeto que estão envolvidos em atividades relacionadas àquele assunto. Bom, essas ferramentas aí, a brainstorm, opinião especializada, entrevistas, reuniões, são as ferramentas e técnicas mais comuns a gente utilizar no processo de identificação de riscos. O registro dos riscos, que é a saída principal do processo, como eu falei, consiste na lista dos riscos identificados. A gente vai ter cada risco recebendo um identificador único para ser gerenciado durante todo o projeto. E esse risco ele deve ser descrito de forma clara para que todos consigam entender e compreender bem o que é esse risco. Uma sugestão para a gente ter uma descrição bem clara do risco é usar o formato causa, risco, efeito. Então, por exemplo, esse risco aqui. O uso da nova ferramenta XPTO, é uma causa, pode levar a uma menor produtividade da equipe, esse é o risco, resultando em atrasos nas entregas, esse é o efeito. Então, se eu consigo fazer a descrição dessa forma, eu apresento o risco de forma clara e evito também confundir o risco com a causa, com o efeito, né, que muitas vezes isso pode... a pessoa vai falar de um risco e, na verdade, fala da causa ou fala do efeito e não do risco em si. Também, como parte do registro dos riscos, a gente pode ter uma lista de respostas possíveis aos riscos identificados, ou alguns riscos identificados, né? Não é o objetivo desse processo identificar ou planejar respostas aos riscos identificados, mas existem riscos que vão ser identificados onde vai se ter uma resposta óbvia e a gente já pode registrar isso daí nesse momento. Mas, ainda que a gente identifique respostas possíveis para alguns riscos, né, isso vai ser confirmado pelo processo de planejar respostas aos riscos, que a gente vai falar numa lição mais à frente. Outro item possível do registro dos riscos é a descrição, a identificação dos proprietários ou dos responsáveis pelos riscos. Então, quem vai ser responsável por responder a determinados riscos. O quanto antes essas pessoas forem envolvidas no processo, melhor. Mais cedo elas vão poder contribuir no processo de análise dos riscos. Porém, aqui a gente ainda não tem o objetivo de identificar o responsável para cada risco, né? Os riscos ainda vão ser priorizados e aí na análise qualitativa a gente vai ter um responsável para cada risco de maior prioridade que foi identificado. Mas, possivelmente, alguns responsáveis já vão ser identificados nesse momento aqui, embora não seja o objetivo principal do processo. Bom, fechamos então a descrição do processo identificar riscos. A próxima lição vai falar agora da análise qualitativa de riscos, que busca priorizar esses riscos que foram identificados por esse processo. Espero que vocês tenham gostado dessa lição. Um abraço e até a próxima aula.